Muito boa noite, sejam bem-vindos a mais um especial Informação. Continuamos nesta série de programas dedicada às eleições autárquicas de setembro último, numa ronda pelos concelhos do Médio Tejo, sendo que nesta edição, conforme já pôde ouvir pela promoção, o destaque irá centrar-se no entroncamento. E o Estatuto de Terra dos Fenómenos, e agora com algum exagero, também se pode aplicar naquilo que aconteceu na noite de 29 de setembro e tendo como base aquilo que também aconteceu no sufrágio de 2009. Se não vejamos, e agora recuemos aos números, há 4 anos o Partido Social Democrata venceu com 52,52% dos votos, num total de 4.963 pessoas que manifestaram confiança na lista, então liderada por Jaime Ramos. Nessa altura, o Partido Socialista obteve 24,13%, o que se traduziu em 2.280 votos. Agora, a 29 de setembro, reviravolta. O Partido Socialista, com o candidato Jorge Faria, ficou no topo das preferências, quase que dobrando a percentagem relativamente a 2009. 41,96%, 3.590 votos. O PSD, esse, sofreu um grande tombo, 20,67%, 1.768 votos. E é precisamente por estes números, tal como temos feito nesta série de especial Informação, que vamos começar, e saúdo o nosso convidado, o Presidente Jorge Faria. Bem-vindo, obrigado pela sua presença, e começo então por lhe perguntar ou por confrontá-lo com estes números. É certo que partiu para esta corrida, passa a expressão, com o objetivo de vencer, mas esperava fazê-lo de uma forma tão clara e com tanta diferença face àquilo que aconteceu em 2009? Sim, senhora, muito boa noite. Agradeço desde já à Rádio Hertz esta oportunidade e esta iniciativa que eu entendo que é excelente, e tratando-se até de uma iniciativa alargada aos municípios da comunidade do Médio Tejo, e portanto dou os parabéns por essa iniciativa. Também uma segunda nota foi, por uma situação imprevista da nossa única responsabilidade, a que a Rádio Hertz é alheia, criámos uma situação de algum desconforto, e peço também desculpa aos ouvintes que seguiriam este programa, porque foi nossa responsabilidade o facto deste programa não ter sido gravado em tempo para ser em direto na sexta-feira. Posto isto, e face à sua questão, eu gostava de partilhar convosco a reflexão sobre esta matéria, que é um pouco esta. De facto, nós tínhamos quando partimos para esta candidatura, era com o intuito de ganhar. Criámos uma equipa, enfim, quer de candidatura, quer uma equipa de potencial para o Executivo, que tinha justamente esta perspectiva de ganhar e ganhar a maioria na Câmara. Obviamente esse era o nosso objetivo, a nossa expectativa, e portanto era em torno disso que formámos uma equipe e que trabalhámos. De facto, surpreendeu-me, sobretudo no resultado, foi a passagem de 4 vereadores do PSD para 1. Esse cenário, confesso, não tinha colocado. Coloquei, sim, o cenário de nós ficarmos com 4 vereadores, mas num cenário diferente, eventualmente 2 vereadores do PSD, 1 da CDU, ou 1 do Bloco de Esquerda, ou até mesmo um cenário de 4-3, em que o próprio PSD podia ter ficado com 3 vereadores, porque o Bloco de Esquerda tinha no passado, e tem neste momento de novo, um vereador, mas tinha um resultado muito à tangente, e portanto podia manter ou podia não manter. A CDU também podia subir para o vereador, como aconteceu ou não, e confesso que esse resultado final, que ficou 4 vereadores para o PS, 1 para o PSD, 1 para a CDU e 1 para o Bloco de Esquerda, eu não tinha colocado e nós não tínhamos colocado, mas claramente apostávamos na vitória, e na vitória por maioria absoluta, porque temos consciência não só das competências que temos para gerir a cidade e a equipa que formamos, como também o programa e a forma como o apresentámos aos eleitores e a forma como eles iam reagindo às nossas iniciativas. Foram sempre iniciativas pela positiva, ou seja, não tivemos a preocupação de dizer mal ou desvalorizar o trabalho que foi feito. Foi uma perspectiva de apresentar ideias pela positiva. Teríamos inúmeras situações que poderíamos tentar explorar no sentido de desvalorizar o trabalho.
foi feito por anteriores executivos, algumas coisas boas, outras más, mas procuramos fazer uma campanha pela positiva e é isso que estamos a tentar dar continuidade. Ou seja, fica claro nas palavras do Presidente que estes resultados traduziram-se num mérito da sua candidatura e não num demérito, por exemplo, do PSD. Há aqui mais mérito do trabalho que foi feito anteriormente por toda a vossa candidatura. Eu penso que sim, embora há avaliações que dizem que a candidatura do PSD não teria o valor que seria desejável. Essa deixe-se, digamos, uma avaliação dos senhores jornalistas, mas o que eu digo é que a nossa equipa é uma equipa com competência e como foi estruturada de forma a que o objetivo era nós termos 4 eleitos na Câmara. Obviamente correu bem, foi esse o resultado, mas se tivéssemos sido vencido com maioria relativa, também assumiríamos e tentaríamos desenvolver o nosso projeto. Muito bem. Ainda relativamente a estes números, também temos focado sempre a questão da abstenção. Consegue encontrar explicação para os números da noite de 29 de setembro? Repare, a abstenção não foi muito diferente do que foi em anos anteriores e foi até uma abstenção. O entroncamento tem uma característica enquanto comunidade que é, talvez até pela sua juventude, e está a passar também uma fase de alguma reorientação em termos da sua identidade, se quiser, porque houve um processo de grande crescimento, ou de crescimento muito rápido, e que sobretudo que se traduzia numa procura de habitação, porque a oferta era muita e portanto a habitação era mais barata, e isso fez com que muita gente afluísse ao entroncamento, mas não teve a correspondência dessas pessoas virem para o entroncamento e trabalharem no entroncamento. Nós temos muitas situações de casais que vivem, ou famílias que vivem no entroncamento, e um casal trabalha em Tomar, por exemplo, ou em Abrantes, serviço público, e outro trabalha em Santarém. E dessa forma, digamos que há uma comunidade que vive algo afastada ainda da realidade da cidade. E, portanto, a abstenção também tem que ser vista por essa realidade. Depois também será de mérito nosso os candidatos ou as candidaturas que não foram capazes de sensibilizar para a importância de cumprir o seu dever e o seu direito cívico e de votar. Nós fizemos de forma exaustiva. A nossa mensagem era que era importante ir votar. Obviamente que dizíamos às pessoas que gostaríamos que votassem nós, mas dizíamos com toda a clareza e com toda a frontalidade, mesmo que não votem em nós, vão votar porque é um direito, é um dever e é importante. Mas é uma comunidade com essas características, é uma comunidade que de alguma forma está numa fase, digamos, se quiser, da sua de evolução em termos com alguma dificuldade de identidade. Aquela matriz ferroviária ou matriz, digamos, de militar, também associada ao militar, que foi durante muito tempo uma matriz clara da cidade do entroncamento, hoje já não está tão presente e, portanto, há inúmeras famílias que têm quase o entroncamento como local de dormida. Obviamente que esse é um dos desafios que se nos coloca para a gestão da cidade no futuro e tentar envolver mais essas pessoas. Uma cidade para as pessoas. O que é que quis dizer com isto? Sabe, esse foi um lema um lema de candidatura e é um lema de intervenção na cidade. O que queremos dizer que uma cidade para as pessoas é uma cidade em que todas as intervenções, desde o nível do planeamento da organização do espaço, desde a execução, enfim, do dia a dia da vida da cidade, as decisões sejam pensadas para as pessoas. Obviamente que isso foi alvo, algumas pessoas tentaram ridicularizar esse lema, digamos, esse desígnio, que é um desígnio importante, condutor da nossa intervenção, dizendo que a cidade já era de pessoas, então havia de ser de animais, era algumas questões que por vezes nos levantavam. Não, quando nós dizemos uma cidade para as pessoas, queremos dizer que, por exemplo, quando se planeia uma intervenção no espaço urbano, esse planeamento deve ser feito de forma a que não seja privilegiado o executor individual, seja empresa ou seja A ou B,
que seja um planeamento que tenha em conta o bem-estar futuro da cidade, o bem-estar futuro das pessoas. Quando se intervém, por exemplo, no espaço urbano, uma intervenção, uma reparação de um cano que rompe ou até uma nova intervenção, deve ser feita também no sentido de minimizar o impacto negativo que essa intervenção, sendo necessária, tem na vida das pessoas. E são digamos, ideias deste tipo, uma preocupação de proximidade, uma preocupação de transparência, de gestão rigorosa dos dinheiros públicos. É isso que faz da nossa preocupação uma cidade para as pessoas, onde as pessoas sintam bem, onde possam trabalhar, viver e fruir, digamos, um espaço de qualidade, um espaço que permite estas três dimensões, porque há muita gente que tem que ir para fora trabalhar, há muita gente que depois não há um espaço de fruição. Nós não temos, como a semelhança de outras cidades, e Tomar tem áreas muito bonitas do ponto de vista da sua riqueza arquitetónica e tradicional. Nós infelizmente não temos muitas zonas que sejam agradáveis de fruir. Vamos procurar criar um conjunto de espaços com essa preocupação. É uma cidade em que as pessoas se sintam bem, gostem de trabalhar, de viver e que possam fruir com qualidade o espaço. Estivemos a falar de eleições, de números. Permita-me recuar ainda mais um pouco para lhe perguntar o seguinte: o que é que esteve na origem? Quais é que foram as razões que fizeram com que aceitasse poder ser Presidente de Câmara, ou pelo menos ambicionar a tal? Bom, são desafios que têm a ver com o viver-se numa comunidade, numa cidade, e achar-se ou ter a validade de achar que se pode dar um contributo para a melhoria da vida da nossa cidade. Eu não nasci no entroncamento, mas vi no entroncamento desde miúdo, com um período de tempo em que vivi em Lisboa, quer enquanto andei a estudar e depois mais alguns anos trabalhei lá. É oriense? Sou de Orém, do Concelho de Orém, da freguesia de Ceiça, uma aldeia que é Valada, mas considero-me uma pessoa do entroncamento, porque vivo lá desde os 4, 5 anos, e portanto todas as minhas raízes, digamos, estão perfeitamente instaladas no entroncamento. E temos uma relação de amor ao sítio onde vivemos, e foi sobretudo esse chamamento que teve em mim um efeito de tomar esta decisão. Foi uma decisão que, devo dizer, que do ponto de vista profissional ou do ponto de vista pessoal, não é uma missão quase, temos que encarar isto, porque de facto eu tinha uma carreira profissional, e tenho, espero eu, voltar a ela, e tinha uma situação de vida pessoal que quem conhece estas lides do poder autárquico sabe que a exigência, e eu não conhecia tão bem essas lides, mas a exigência e a intensidade com que temos que viver estas questões fazem com que nós quase não possamos pensar noutras coisas. E é o que está a acontecer nesta fase inicial. Só espero é que esta fase inicial seja passageira, porque se for para ser assim durante 4 anos é completamente desgastante para mim e para toda a equipa. Mas foi essencialmente achar que as pessoas que me convidaram viram em mim que tinha essas capacidades, e foi ter essa validade de pensar que podia dar um contributo para a nossa cidade. Foi isso que me fez aceitar este desafio, e é isso que faz mover no sentido de dar o meu contributo para a cidade. Relativamente à equipa que o acompanha, à avaliação mais direta, digamos assim, quais os pelouros que foram atribuídos a cada um dos seus companheiros? Repare, eu relativamente a essa matéria gostava também de fazer um parênteses. Eu sou, como sabem, candidato independente nas listas do PS, e obviamente que desde o momento em que aceitei ser candidato houve um conjunto de relações que se foram estreitando, e algumas pessoas que até não conhecia, e foi uma agradável surpresa que, por exemplo, se refletiu na total independência. Nunca me senti em momento algum pressionado na formação da equipa para a Câmara, e daí resulta que a minha equipa, os 7 candidatos efetivos à Câmara, apenas 2 são militantes do PS. E dos 4 eleitos que estão em execução, dos 4 eleitos que estão em funções, apenas um
é eleito, é militante do PS, sendo os outros, eu próprio, como disse, e mais a número 2, que é a atual vice-presidente, e a número 4 são também independentes, e isso, para responder à sua questão, tornou mais fácil, digamos, a atribuição de pelouros, que é essa atribuição que está ainda em definição final, mas já está perfeitamente identificada entre nós. Essa atribuição teve sobretudo a ver com as competências e as experiências profissionais de cada um. E nessa medida, a doutora Tília Nunes ficou com as áreas da educação, a área da ação social e com a gestão, e a área da gestão de recursos humanos, digamos assim. A doutora Ila Joaquim ficou com a área do urbanismo, a área da contratação pública, enfim, em termos de grandes áreas. O doutor Carlos Amaro ficou com a área das obras e intervenções, digamos, ao nível das obras municipais, e eu fiquei com as áreas de coordenação dos eleitos locais, com a área de administração e finanças, com a área, digamos, da cultura, a área do desporto, a área do associativismo. É, digamos, grosso modo, ou são grosso modo, digamos, essas as distribuições dos pelouros por entre nós, mas que teve de facto a ver também essencialmente com as competências e com os percursos profissionais que cada um traz para este projeto. Falou nessa área das finanças, e antes de entrarmos nos projetos propriamente ditos, se calhar começávamos precisamente por aí, pelo dinheiro. Já deu para tomar o pulso à real situação financeira da Câmara Municipal do Entroncamento? Já deu, nós temos trabalhado de forma intensa e toda a equipa tem dado uma resposta que é excelente. Penso que estamos também a ter uma receptividade muito boa na forma de abordagem das questões e as decisões que vamos tomando, e de facto neste momento nós temos uma clara fotografia, se quiser, da situação financeira da Câmara do Entroncamento, que obviamente, como muitas outras, mas aqui preocupa-me de facto a Câmara do Entroncamento, não é famosa. Ela neste momento, em termos, digamos, ultrapassou aqui os limites legais, inclusive de endividamento, que está autorizada, não sendo, enfim, nós temos aqui no Distrito uma outra Câmara, como seja o caso de Santarém, que de facto é notório ou é do conhecimento público, uma dívida perfeitamente astronómica face à realidade de Santarém. A nossa não é a esse nível, mas ultrapassa, como digo, os limites legais de endividamento, e vamos ter que tomar decisões, e estamos a tomar decisões, para tentar contrariar essa situação. De facto, houve aqui também uma situação, a Câmara do Entroncamento, e a meu ver bem, o anterior Executivo, embora o fez, recorreu ao PAEL, ao Programa de Apoio à Economia Local, mas aqui um parêntese, também recorreu ao PAEL, porque durante N anos andou a fazer despesas sem ter dinheiro para as pagar, e foi acumulando dívidas a fornecedores de curto prazo. E o PAEL, para quem não está muito dentro destas questões, é no fundo um programa à semelhança um programa de reajuste financeiro, um pouco a troika dos municípios, se assim podemos falar, que permitiu uma coisa simples, que foi transformar aquilo que era dívidas a curto prazo para dívidas a médio e longo prazo, pagando juros. Portanto, nós tínhamos uma dívida de curto prazo, que foram compras que foram sendo realizadas sem haver dinheiro, de cerca de 4,2 milhões, e conseguiu-se, com esse recurso ao PAEL, transformar uma parte dessa dívida, uma parte substancial dessa dívida, de cerca de 3 milhões e meio, salvo erro, numa dívida a longo prazo, em vez de ser exigida já de imediato, o que afogava financeiramente, em termos de tesouraria, o município, vai ter que ser paga por nós e pelos vindores ao longo, salvo erro, dos próximos 14 anos. Com os juros inerentes. Agora, o problema é que o anterior Executivo, e isto é uma constatação, rapidamente estava a entrar no mesmo caminho de comprar sem ter dinheiro, de tal maneira que o prazo médio de pagamentos, que é no fundo o tempo médio que demora a pagar aos fornecedores, já está, ou já estava, quando nós tomamos posse, ao nível do prazo médio anterior, antes da operação do PAEL. O que isto indicia é que parece que os responsáveis anteriores não aprenderam, não tinham bem noção que efetivamente era um caminho que
que não podia ser perseguido. Nós não vamos perseguir esse caminho, não vamos conseguir alterar essas situações com uma bola de cristal de imediato, mas vamos trabalhar claramente para reduzir o endividamento ao nível daquilo que é legalmente permitido e trabalhar no sentido de reduzir tão rápido quanto possível aquilo que são os prazos de pagamento, e isso pressupõe também um corte, uma restrição naquilo que são compras, para limitá-las àquilo que é essencial, e despesas, limitá-las ao essencial, para que nós possamos ter uma estrutura financeira, que possamos assumir os nossos compromissos em tempo, e que daí também vamos ter ganhos, porque quem paga em tempo também consegue claramente preços muito mais adequados. Também ao nível, digamos, de tesouraria, ou ao nível de um conjunto de responsabilidades que a autarquia tem, ou que já vão resultar de iniciativas que tinha, há de facto um conjunto de situações que são bastante preocupantes, na medida que as poucas obras públicas que nós temos a decorrer, todas elas têm problemas gravíssimos de execução. Não só, por exemplo, nós temos 2 centros escolares, temos uma escola, a Escola Rui de Andrade, em funcionamento, em uma obra que está em execução, está em termos de execução física a bom ritmo, mas os problemas associados aos erros que foram públicos, aliás, do lançamento público dessa empreitada, e um conjunto de problemas associados também a erros de projeto, fazem com que uma obra, por exemplo, foi uma avaliação que tivemos a acabar hoje, uma obra que teoricamente seria a custo zero para o município, porque seria financiada pelos dinheiros do CREN em cerca de 85%, e os 15% restantes pelo Ministério da Educação, mas estamos na iminência de que o município tenha que assumir à sua responsabilidade uma obra, repito, que seria a custo zero, assumir qualquer coisa como um valor muito perto de €1 milhão. 350 mil já foram assumidos no ano passado, já foram pagos no ano passado. Temos sérias dúvidas que os consigamos recuperar por via do erro do lançamento do concurso de empreitada, que sem publicitação no jornal da Comunidade Europeia, e no próximo ano, por via de um conjunto de decisões de mais centros, portanto o gestor dos fundos comunitários da nossa região, podemos ter que assumir um valor próximo dos 650 mil euros, o que para nós será catastrófico e vai claramente limitar qualquer possibilidade de nos asfixia totalmente, e confesso que ainda nem sequer encontramos forma de arranjar dinheiro para fazer face a isso. Por exemplo, um outro investimento também, o Centro Escolar Norte, que é um investimento no novo centro escolar, que deveria estar concluído em abril deste ano, abril de 2013, de acordo com a empreitada que foi feita. Não só não está concluído, está com um nível de execução, enfim, para quem não conhece o termo, mas, portanto, está neste momento a 40% da sua execução, quer dizer que ainda falta concluir 60% da obra. Já foi alvo de 2 adiamentos de prazo, um deles até agosto, outro termina em 31 de dezembro deste ano, e com apenas cerca de 40%, ou nem que seja neste momento 45% da obra executada. Estamos a um mês e meio do final do ano. É de todo impossível que este novo prazo seja cumprido. Isto traz problemas, até porque tem surgido um conjunto de divergências relativamente ao trabalho prestado pelo empreiteiro e os serviços, com alguma gravidade, que indicia que nós, neste momento, já não será fácil que consigamos ter a obra concluída em outubro do ano que vem, para a abertura do próximo eletivo. E também se podem colocar aqui algumas questões, e essas sim ainda mais graves, de perda de financiamentos comunitários por via destes atrasos, por via desta deficiente execução, e, portanto, só para lhe dar 2 exemplos de obras públicas que nós temos a decorrer, mas que para o nosso município são obras que no seu total somam 8 milhões de euros à volta disso, e que são muito significativas para o nosso município e para a nossa capacidade financeira, que são obras que nos tolhem e nos limitam muito o nosso futuro imediato. Muito bem, Sr. Presidente, vamos para o primeiro intervalo, voltamos já de seguida.
Estamos de volta, esta é a segunda parte deste especial Informação. Temos estado à conversa com o Presidente da Câmara Municipal do Entroncamento, Jorge Faria. Analisámos numa primeira fase os resultados da noite eleitoral de 29 de setembro. Já aqui também abordámos um pouco superficialmente o estado financeiro da Câmara Municipal, do município do Entroncamento, também já com algumas linhas direcionadas para a educação. Senhor Presidente, agora entrando se calhar nesta lista de prioridades, de objetivos a concretizar, permita-me falar de um dos maiores problemas que se calhar hoje em dia todos os autarcas se deparam, que é esta crise de que todos os dias ouvimos falar e de que todos os dias vemos pessoas sentirem na pele realmente esse efeito. Relativamente à ação social, relativamente a ajudar quem mais necessita, o que é que tem previsto neste campo? Olha, nós nessa matéria, aliás, iniciámos esta semana também o nosso atendimento público aos munícipes, quer eu, quer os 3 vereadores que têm pelouros. Temos neste momento as quartas-feiras de manhã das 10 ao meio-dia e a quinta dos 10 ao meio-dia, 2 em cada dia, digamos, o período de atendimento aos munícipes. E, infelizmente, a grande percentagem das pessoas que nos contactaram nesta primeira semana em que tivemos esta iniciativa, e vai continuar, foram pessoas com problemas, de facto, de dificuldades das mais variadas, desde dificuldades com casa, desde com dificuldades com pagamento da renda, desde dificuldades de fazer face à sobrevivência, e nós já assinámos de imediato, para além do conjunto de apoios que temos mantido relativamente a algumas entidades do nosso concelho que têm essa dimensão de solidariedade social, e assinamos de imediato a atribuição de cabazes, que no fundo é um cabaz com um conjunto de bens alimentares que vamos procurar, e temos já um número à volta de entre 130 e 150 cabazes que vamos distribuir mensalmente a um conjunto de pessoas que têm dificuldades, para tentar minimizar essa temática. Obviamente que dir-me-á que é um problema que não é apenas um problema do entroncamento, infelizmente não é um problema do entroncamento, é um problema que resulta também daquilo que têm sido as políticas seguidas a nível nacional, mas nós, ao nível da proximidade, ao nível dos autarcas, temos de facto por essa proximidade, uma percepção no dia-a-dia desses problemas, e, como lhe digo, infelizmente para as pessoas que nos procuraram, e também, eu direi, a totalidade, com exceção de uma pessoa que nos procurou nestes 2 dias, e foram 2 manhãs de atendimento de nós 4, apenas uma pessoa não foi por motivos de dificuldades nessa área. E, portanto, é mau em primeiro lugar, obviamente, pelas pessoas que têm essa dificuldade, porque, em princípio, as pessoas só quando têm essa dificuldade é que procuram esse apoio. Mas é um problema que nós temos também identificado, e a nossa estratégia de intervenção nessa matéria tem uma ideia muito simples, que não é fácil levar a ideia é simples, levar à prática será complicada, que é direitos e deveres iguais, e haver uma responsabilização das pessoas, porque nós temos que ter noção que há pessoas que de repente ficam com carências de várias ordens, e às vezes sem possibilidade de dar comida aos seus filhos, o que é dramático, mas depois também há um conjunto de pessoas que geram um ciclo vicioso. Obviamente não vou dizer que essas pessoas estão nessa situação por gosto, mas geram um ciclo vicioso, e que há uma falta ao nível de comportamentos, ao nível de atitudes. Nós temos que ajudar essas pessoas a terem comportamentos e atitudes mais ativos, e, portanto, isso passa por um princípio de direitos e deveres iguais. Todos os cidadãos têm direitos, todos os cidadãos têm deveres. Mesmo aqueles que são alvo de um apoio devem também assumir deveres para com a comunidade. Podem ser deveres tão simples, que nós estamos a iniciar também esse processo, que é um processo de compromisso. Podem ser compromissos tão simples que sejam, por exemplo, a pessoa ou a família que é apoiada assumir o compromisso
de que tudo fará para que os seus filhos vão à escola a tempo e horas, cumpram horários, respeitam os professores, tenham uma atitude de aprendizagem, uma atitude proativa. Não podemos obrigar que sejam os melhores alunos da turma, obviamente nisso nem se coloca. Agora queremos que os pais tenham uma intervenção também na relação com a escola, no sentido de incutir nos seus filhos responsabilidades de respeito pelo sistema, pelos professores, pelos colegas e de procura de aprendizagem. É um compromisso, ou outros compromissos também de pequenas atitudes de voluntariado para a comunidade, que são formas de também dar alguma coisa e não apenas se colocar nessa questão do receber. E isto não tem a ver com uma perspectiva de não, a gente dá, mas vocês têm que dar. Não, tem a ver numa perspectiva que nós devemos ser solidários, mas também devemos procurar ajudar a que as pessoas que estão a precisar desenvolvam atitudes e comportamentos que as ajudem elas próprias a sair, digamos, do fosso em que estão, possam reintegrar. E que se possam reintegrar. Portanto, essa ideia da reintegração e de uma coesão social ativa para nós é fundamental nesta ideia. Agora, como digo, é uma ideia simples, mas não é fácil levar à prática. Em termos de crianças, dos mais jovens, ao nível dos transportes, ao nível das refeições escolares, há algo também em vista? Acredito que existe um apoio, como é óbvio. Existem apoios, nós temos, isso é um trabalho que já vinha do anterior Executivo, obviamente, e que o setor da educação tem sinalizado a todas as crianças que têm apoios e estão divididos em dois tipos de apoio, A e B, portanto, basicamente ou recebem a totalidade da refeição ou dos livros ou pagam uma parte, metade. Isso está a ser dado continuidade. Agora, o que nós estamos a constatar, e a conversa com, enfim, os responsáveis do agrupamento e com as pessoas do agrupamento, é um cada vez maior número de miúdos que comem nos refeitórios, o que por um lado é bom porque garante-se também a esses miúdos que tomam uma refeição completa em vez de irem ao café e comerem às vezes uma refeição sem condições, mas também isso reflete que há menor capacidade de compra e, portanto, as famílias, os miúdos, recentram-se na sua refeição no refeitório e, como digo, isso é bom, é preocupante só porque isso reflete de facto esta dificuldade das famílias. Por um lado é bom porque os miúdos habituam-se a tomar refeições que, enfim, às vezes aquela tendência de dizer que a cantina não presta, algumas não terão muita qualidade, mas outras terão, e olha, devo dizer, a cantina da escola secundária nessa matéria tem uma excelente qualidade, mas independentemente disso são refeições completas, pensadas para uma alimentação adequada. E, portanto, isso temos sentido de facto um aumento significativo das pessoas que nos procuram com carências e também dos miúdos a usarem as refeições das cantinas. Sr. Presidente, e relativamente aos mais idosos, que acompanhamento é que é dado? Olha, o entroncamento é uma comunidade também com um número de idosos muito grande e portanto, e também merecerá da nossa parte, obviamente, uma preocupação e um acompanhamento grandes. Estamos a tentar perspectivar um conjunto de intervenções que passam, sobretudo, e aí em perfeita colaboração com as freguesias. Como sabe, nós somos é apenas praticamente a cidade, temos 2 freguesias e essa política de proximidade pode ser também de pequenas coisas, porque por vezes, às vezes não são os fundos que são muito importantes, são as pequenas coisas, são as pequenas atenções, e em colaboração com as juntas de freguesia vamos tentar, colocar em prática um conjunto de intervenções de proximidade que passam desde pequenas, equipas que possam fazer pequenas manutenções, que possam ajudar os idosos a resolver alguns problemas, que possam colaborar para ultrapassar alguma da sua solidão e ajudá-los no seu dia-a-dia. E, obviamente, também há algumas instituições na cidade dirigidas para os idosos, quer a Santa Casa Misericórdia, quer o Lar dos Ferroviários, a Associação dos Lares Ferroviários, quer o Centro de Dia de Idosos do próprio município, que nós continuaremos a
a acarinhar e a apoiar. Eu vou dar como adquirido que o desemprego também é uma questão que o preocupa, como é óbvio. Dentro das suas linhas estratégicas, o que é que está programado para a captação de investimento, para o aumento de postos de trabalho para a população que nesta altura não tem essa felicidade? Essa é de facto uma questão que nos aflige e aflige todo o país. Infelizmente, nós temos talvez uma diferença relativamente a outras comunidades. É que temos um desemprego também muito qualificado. Por via daquilo que é a nossa história recente, a população do entroncamento é uma população com qualificações elevadas e isso também se reflete ao nível daqueles que estão desempregados. Vamos tentar iniciar, ainda hoje, já esta semana, felizmente, tive 2 reuniões com potenciais investidores no entroncamento, com criação de emprego, e vamos tentar encontrar um conjunto de soluções. Por exemplo, estamos a preparar o orçamento para o próximo ano. É nossa preocupação que esse orçamento contenha já algumas medidas ao nível daquilo que é possível, às autarquias, que premeiem, digamos assim, a criação de emprego, quer pelas atuais empresas, quer por novas empresas. Ao nível da derrama, por exemplo, vamos fazê-lo. Vamos também diminuir a taxa do IMI, que não será já a diminuição que nós ambicionamos até ao final do mandato, mas vamos dar um sinal, apesar das grandes dificuldades financeiras, mas vamos dar um sinal. Não vamos, por exemplo, estamos a fazer um esforço enorme para não aumentar nenhuma das taxas, desde a taxa da água, a taxa dos mercados. O orçamento que está em vias de estar concluído, até agora temos conseguido não prever esse aumento, e isso tudo se reflete um pouco mais naquilo que é o dinheiro disponível na economia, quer para as famílias, quer para as empresas poderem investir. Estamos neste momento a preparar uma candidatura de reorganização da nossa área de acolhimento empresarial, normalmente é designada pela zona industrial, que procuraremos também ligar ao centro, à área de logística que existe ligada à ferrovia, e portanto tudo isso são condições que nós procuraremos criar. Já também há novos empresários que temos neste momento já mais 6 lotes na nossa zona industrial, zona de acolhimento empresarial, a área de acolhimento empresarial, que adquiriram novos terrenos por via da redução do valor do metro quadrado, e portanto vamos também procurar desenvolver parcerias. Vamos também, já tivemos contactos e vamos continuar a ter com empresas quer do âmbito ferroviário, a EMF, a REFER, a CP, para que essa natureza ferroviária, essa matriz ferroviária se mantenha viva e seja também potenciadora de iniciativas de emprego e de negócios. E obviamente que vamos procurar nós temos lá, foi criado um pouco à pressa, um pouco sem estratégia, ainda não avaliamos bem a situação, um centro de incubação de empresas, que nem sequer as pessoas que lá estão, neste momento, há um regulamento para que elas possam estar, mas vamos tentar dar continuidade, estruturar essa intervenção como forma de encontrarmos espaços para que quem na fase inicial desenvolve uma atividade empresarial o possa fazer com alguns apoios. É claramente uma preocupação que temos e é uma preocupação que vamos afetar bastante do nosso tempo. Considera que é injusto quando algumas pessoas se referem ao entroncamento apenas como um dormitório? Não, repara, nós aí, o ser injusto ou não, o que nós temos que criar condições para que essa situação se inverte. Mas o entroncamento é mais do que isso. O entroncamento é bem mais que isso, e hoje já tem, digamos, entre as saídas para trabalhar fora e as entradas para trabalhar no entroncamento, já não é a diferença tão grande como era no passado. E, de facto, nós temos a obrigação e a preocupação de inverter essa situação. E o entroncamento, como disse bem, já não é só isso, tem já um conjunto de áreas de lazer, temos, no entanto, por exemplo, o centro histórico do entroncamento, o centro com uma área mais comercial, tem sido muito abandonado, e nós vamos procurar revitalizar esse centro histórico. Olha, devo dizer que com
algum engenho, com alguma criatividade e sem praticamente meios, nós agora no próximo dia 24 de novembro, que é o dia de aniversário do Conselho, devo dizer aqui em primeira mão, se quiser, que vamos inaugurar aquilo que vamos chamar a rede municipal de Wi-Fi, de acesso gratuito à internet, e vamos fazê-lo já numa área, penso que conhecerá o entroncamento, mas para quem conhece, numa primeira fase vamos conseguir fazê-lo, e volto a repetir, com a criatividade dos quadros que temos na Câmara, e nessa matéria também temos pessoas muito competentes na Câmara, com a criatividade e nossa criatividade coletiva, conjunta, vamos fazê-lo quase sem qualquer custo, de forma que, em princípio, se as coisas correrem bem, e no dia 24 poderemos não ter já toda esta área a funcionar, mas toda a área, digamos que vai desde a Câmara Municipal, toda aquela rua calçada, à Praça Salgueiro Maia, à zona do Mercado, à zona da Avenida da Estação, o próprio Largo da Estação, vai haver a possibilidade de acesso gratuito. Qualquer cidadão, qualquer pessoa terá acesso gratuito à internet. Também a zona do pavilhão, em princípio, me dá uma dúvida relativamente ao pavilhão, mas do Parque Radical, do ténis, dos campos de futebol, das piscinas, naquela zona de entrada do Bonito, vamos também criar já de imediato uma zona de acesso gratuito à internet, e isto também penso que nos ajuda a que as pessoas se localizem mais, quer nas zonas de lazer, quer nas zonas comerciais, e dando melhor qualidade de vida às pessoas. Esse é um projeto que nós depois procuraremos estender, e penso que no próximo quadro comunitário haverão fundos disponíveis para esse tipo de investimentos, e nós vamos dar prioridade a esse projeto, no sentido de criar condições de as pessoas fruírem o espaço e poderem aceder à internet, que é hoje uma ferramenta essencial para a vida moderna. Por exemplo, um outro investimento também que estamos já a equacionar, e é um investimento de parceria, e é um investimento que está associado, nós vamos desenvolver uma ideia, um projeto do entroncamento verde, um projeto de entroncamento que adere naquela preocupação da Comunidade Europeia da Estratégia 2020, não só aumentar a produção de energia com base em energias renováveis, como diminuir a emissão de dióxido de carbono para a atmosfera. Vamos claramente dar o nosso contributo nessa estratégia europeia, e vamos também, já no princípio do ano, iniciar, em princípio, estamos a dialogar neste momento com potenciais parceiros nessa matéria, e vamos iniciar um projeto também giro nessa matéria, que depois oportunamente divulgaremos. Mas isso de facto também vai, a nosso ver, trará um conjunto de outras razões para viver no entroncamento, e para que o entroncamento deixe cada vez mais de ser apenas um dormitório, como também será a preocupação nossa, dentro daquilo que sejam as nossas disponibilidades. Houve aqui um período de investimento, sobretudo na área do lazer, dirigido para a zona do Bonito, mas nós, esquecendo até pequenos espaços do interior da cidade, pequenos jardins, que estão meio abandonados, nós vamos fazê-lo já agora no 24 de novembro, em colaboração com a Junta de Freguesia de Nossa Senhora de Fátima, com o Ezequiel Estrada, o Presidente da Junta, a ter um dinamismo muito grande nessa matéria. Vamos já recuperar um pequeno parque, que é também emblemático, que por acaso se chama o Jardim 24 de Novembro, justamente, e vamos já recuperar esse parque, para que as pessoas tenham ali na sua proximidade, enfim, uns bancos, uns equipamentos urbanos que possam fruir, que se possam encontrar e falar com as outras pessoas. Retive do seu programa ainda matéria de infraestruturas, e já que falámos, há essa ligação histórica do entroncamento, é um centro ferroviário, permita-me questioná-lo sobre a estação ferroviária do entroncamento e ainda as instalações, a esquadra da Polícia de Segurança Pública. São duas situações que lhe tiram o sono? Olha, infelizmente, neste momento há muitas outras situações que me tiram o sono, mas sim, são preocupações que nós temos fortes, e preocupações fortes porque a estação,
Não só a estação, como todo o património ferroviário, é um património que nós temos a obrigação de preservar, e no caso da estação não é só uma questão de preservação. A estação tem ao longo dos anos sido abandonada, é uma das acessibilidades principais do entroncamento. Aliás, não sei se sabe, mas a estação, mesmo em termos de faturação para a CP e para a REFER, é claramente, que há tempos disseram, enfim, vale uma informação informal, mas que será a terceira ou quarta maior estação no topo em termos de faturação a nível nacional, e de facto não tem havido a preocupação por parte da REFER, neste caso, de intervir nas infraestruturas necessárias para tornar uma estação funcional, uma estação segura e uma estação que seja renovada do seu ponto, mantendo a sua traça e mantendo... Eu não defendo deitar aquilo abaixo, não, defendo apenas que tem que se intervir para termos um acesso seguro, um acesso e que seja funcional e que permita que a estação, em vez de ser uma separação das duas partes da cidade, se transforme, digamos, num fator de unidade dessas partes da cidade. E ligar também essa intervenção na estação, na cidade, na estação, a uma outra ideia de que é retomar uma vida saudável, o uso da bicicleta, por exemplo, e a nossa ideia para a estação, e não vai depender de nós, vai depender de nós a ideia, vai depender de nós andar a tentar desenvolver um conjunto de influências no sentido de isso poder ser realizado, a primeira das quais, por exemplo, é fazer um esforço para que a estação do entroncamento seja considerada claramente ao nível do Médio Tejo um equipamento de interesse regional, e ela é, porque há muita gente do mar que apanha o comboio no entroncamento, ou da Brantes, ou naquela redondeza, e portanto isso poderá facilitar no futuro o acesso aos fundos comunitários e que dessa forma nos permitam uma intervenção na estação que basicamente eu penso que podia configurar num túnel de acesso que ligasse as duas partes da cidade, num túnel com acesso às gares, onde tivessem bilheteiras nesses túneis, um túnel de peões, um túnel de bicicletas, um túnel, obviamente tinha que entrar um carro, uma ambulância, enfim, em termos de segurança, mas não para passar carros, com uma requalificação de um lado e do outro desse túnel, o que permitia que as pessoas da zona norte do entroncamento acedessem à estação pela parte norte, as da zona sul pela parte sul, e evitava a situação que hoje temos, que toda a gente que vai para a estação tem que ir ao lado sul, porque aí é que está localizada a bilheteira, criando ali problemas até de estacionamento, etc. E, portanto, essa acessibilidade aí, ao nível da estação, é fundamental, e nós já temos vindo a dialogar com outras entidades para tentar sensibilizar para essa realidade. Enquanto isso não é possível, iniciou-se já a construção de uma passagem superior pela REFER e da responsabilidade da REFER, que eu aqui saúdo e reconheço a disponibilidade para colaborar connosco nessa matéria. Iniciou-se já a construção de uma passagem subterrânea, uma passagem aérea superior para minimizar as questões de segurança, que é de facto uma outra que nos preocupa. E gradeamentos e seguranças também. Exatamente. Também relativamente à questão, por exemplo, do património do Museu Ferroviário. Eu, o Presidente da Câmara, neste caso, por inerência, faço parte da administração da Fundação do Museu Nacional Ferroviário, e também lhe posso dizer que penso que neste momento podemos dar como garantida que no próximo ano iremos ter, e espero bem que seja, se as coisas correrem bem ainda durante o primeiro semestre, que vamos ter finalmente um museu aberto ao público, ainda que de uma forma faseada, possa ser inicialmente para grupos, mas com certeza no próximo ano vamos abrir o museu ao público, que é uma infraestrutura que se arrasta há longos anos, e nós temos todo o interesse em colocá-la nos circuitos dos museus, porque de facto é uma dimensão da nossa terra, da nossa cidade, que nos reflete bem aquilo que nós somos, e portanto uma preocupação. Também como temos preocupação de sensibilizar um conjunto de entidades para efetivamente poderem olhar para o património ferroviário. Devo dizer que em conjunto com o Museu Nacional Ferroviário vamos ter na próxima semana, salvo erro, na sexta-feira, de hoje a uma semana até, de manhã, a visita, que é uma visita muito interessante
do Conselho de Administração da REFER e da CP ao Museu Nacional Ferroviário. Penso que é a primeira vez, para também os sensibilizarem para estas matérias. E portanto, são preocupações, como também ao nível das acessibilidades. Nós temos, agora com a nova taxação da A23, e segundo parece, com aquilo que já muitos de nós infelizmente esperamos, é que o resto daqueles troços que não são alvo ainda de portagens o venham a ser, provavelmente, infelizmente, no princípio do ano. Nós temos neste momento um tráfego que regressou ao centro da cidade e que nos gera grandes problemas nessa área, e temos claramente de encontrar também outras acessibilidades, sobretudo o atravessamento superior da linha do leste. Mas relativamente ainda à sua questão da esquadra, essa é uma questão que está também, é outro problema que nós temos, que com algum voluntarismo ou com alguma leviandade, até peço desculpa pelo termo, mas se terá embarcado numa hipotética solução que não satisfaz. Olha, o projeto que existe para a esquadra, há neste momento um projeto que é uma nova esquadra na recuperação do edifício da REFER, junto à estação, e um posto de atendimento, que ainda não percebemos bem o que é, da PSP, na zona norte da cidade. Mas qualquer das soluções não é boa do ponto de vista funcional, arquitetónico. Aliás, alguns técnicos dizem mesmo, e usaram mesmo a expressão, que é do pior que têm visto em termos de arquitetónicos, solução, como não é de funcionalidade para a cidade. Mas mais grave que isso é que, não sendo bons projetos, mesmo assim esses projetos não têm neste momento qualquer garantia. Nós não encontramos nenhum protocolo na Câmara, não encontramos nada formal que nos dissesse que há algum compromisso de alguma entidade no sentido de financiar a nova esquadra do entroncamento, que é aliás um equipamento que é urgente para a cidade. Houve apenas sim, o que foi transmitido, intenções vagas, inicialmente que poderiam financiar a 100%, mas depois, numa fase posterior, que poderiam financiar, se nós conseguíssemos financiamento no CREN para a esquadra, o MAI poderia financiar os outros 15%, mas nem isso está protocolado. A única coisa que está protocolada, e isso é que é grave, é que não só nós já pagamos uma pipa de massa pelo projeto, passa a expressão, e desculpa este termo, como também já se fez uma adjudicação com um projeto ainda muito pouco trabalhado, pode vir, como outros aliás que estão a decorrer trouxeram, pode vir trazer alguns problemas de facto ao Executivo de entroncamento. Muito bem, Sr. Presidente, já estamos na reta final e ainda acrescentar mais alguma coisa? Não, o que eu gostava de acrescentar é que estes tempos têm sido uns tempos de diagnóstico, já tomamos algumas decisões importantes no sentido... E acredito difíceis também. Difíceis, de regularizar até algumas situações que não eram as mais corretas do ponto de vista do enquadramento legal, mas tudo faremos para colocar ao serviço do entroncamento a nossa capacidade, enfim, para em conjunto vamos envolver o mais possível as pessoas. Olha, ainda hoje estamos a convidar os empresários da zona industrial, da área de acolhimento empresarial, para uma reunião, uma coisa rápida, simples, mas queremos contar com o contributo, com o envolvimento deles numa reunião para a próxima semana, no fundo para nos ajudarem a estruturar aquilo que possa ser o desenvolvimento futuro dessa área de acolhimento empresarial, para estreitarmos relações e para dizermos que só do nosso trabalho conjunto é que pode resultar de facto valor para a cidade. E é isso que também já, olha, neste projeto da internet, da rede pública, de rede municipal gratuita de acesso à internet, envolvemos a ACIS, a Associação de Comerciantes, que também tem uma delegação no entroncamento, e vamos procurar desenvolver parcerias com muitas outras, obviamente, para, em conjunto, por exemplo, nesta questão do entroncamento verde, ainda temos uma designação para esse projeto, mas em torno dessa vamos procurar também envolver as instituições, as associações e até empresas que possam querer colaborar ou associar-se a esta nossa iniciativa, e portanto é essa forma que nós vamos gradualmente vamos tentar e vamos encontrar de certeza soluções para os problemas, e o problema mais grave neste momento passa por uma asfixia financeira e pela existência de duas grandes obras com grandes problemas de execução que nos podem tolher financeiramente para os próximos anos.
Muito bem, agradeço-lhe a presença, foi com muito gosto que o recebemos nos estúdios da Hertz. Certamente não vamos perder de vista aquilo que será feito no Conselho de Entrocamento e mantemos-nos atentos à atualidade. Muito bem, eu é que agradeço a vossa disponibilidade e dizer-vos que a vossa rádio, a vossa qualidade de informação será sempre bem-vinda e também é uma ajuda, porque nós, de facto, nestes conselhos, muitas vezes deparamos com alguma dificuldade na divulgação ou chegar às populações pelo aquilo que fazemos de bem ou de mal, e isso é importante que projetos como o vosso se mantenham e subsistam. Muito obrigado. Muito obrigado pela sua presença e nós voltamos numa próxima oportunidade. Fique bem, fique com a Hertz.